Olá, olha eu aqui novamente com você. Todo mundo sabe e é conhecido de todos que nós vivemos em um país laico. Porém, acima de 90% da nossa população é uma população cristã. Então não podemos nos negar dessa nossa identidade como cristã. E aqui não estou falando de religião, aqui estou falando de cristã. Cristã é que tem a mente de Cristo e que segue as orientações do nosso mestre, ok? Baseado nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de ser reconhecido como um cristão acima da média? Você gostaria de ser reconhecido como um cristão exemplar? Sim, se a resposta foi sim, eu quero aqui te deixar 5 dicas, apenas 5 dicas de como ser um cristão acima da média. A primeira coisa é, você precisa se preocupar com as pessoas, se preocupar com o bem-estar das pessoas. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: olha, o maior mandamento são 2. O primeiro é: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e depois o próximo como a ti mesmo, porque esse é o maior dos mandamentos. Então, a primeira dica é: você precisa gostar das pessoas e também se preocupar com o bem-estar delas. Sabe qual é a segunda? A segunda é ter uma vida exemplar e de bom testemunho. De bom testemunho, sim, em todos os lugares que você andar, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa. Uma vida exemplar de bom testemunho, de bom comportamento, de palavras dóceis, não de palavras torpes, que a Bíblia diz que nós não podemos ter palavras torpes na nossa boca, de bom comportamento, moderado, você precisa ter uma vida de bom exemplo, falar a verdade. Você precisa falar a verdade, e essa é uma das características muito importantes do cristianismo. Porque a verdade, ela não tem curva. Quando você tem o hábito de mentir, todas as vezes você tem que falar mentira para encobrir aquela mentira. Então você precisa ter uma vida de verdade, uma vida transparente, ser íntegro. Então ter uma vida de bom exemplo é a segunda dica que eu dou para você ser um cristão acima da média. Sabe qual é a terceira? Você precisa ter propósito. Propósito, o que é isso? Propósito é você definir que você é cristão e você tem um alvo, você está seguindo um caminho, então você tem que ter clareza desse seu propósito. Você precisa ter entendimento desse seu propósito. E aí, independente do que acontecer na sua vida, se você ficar mais rico, se você ficar mais pobre, se você ficar com uma vida sem problemas ou com muitos problemas, o seu propósito precisa ser mantido para que você seja visto como um cristão diferente e acima da média. Sabe qual é a quarta coisa? É senso de organização. Poxa, o que isso tem a ver com o cristianismo? Tem tudo a ver com o cristianismo, sim. Se você é uma pessoa organizada, você chega no seu serviço, você arruma as coisas tudo bonitinho. Se você chega no horário, o horário é sinal, pontualidade é sinal de organização. Se você chega no horário, tá tudo ali arrumadinho, tá sempre organizado. Em casa você tá sempre organizado, na escola, em todos os lugares você é uma pessoa diferenciada. Alguém olha para você e diz: olha, essa pessoa é diferente. Então você é um cristão diferenciado quando você tem bom senso da organização. Sabe qual é a quinta coisa? Já estamos indo para o final? É sabedoria para enfrentar os inimigos. Sabedoria para enfrentar os opositores. A Bíblia diz que os nossos inimigos estão às vezes dentro da nossa própria casa. Veja que Jesus, o mestre dos mestres, ele tinha dentre os seus 12 discípulos, ele tinha um que tinha uma característica diferente. Era um inimigo, porque ele era traidor e também ele era ladrão. Fazia parte da equipe de Jesus, mas Jesus sabia lidar com ele, diante da situação. De vez em quando Jesus dava lá uma futucadinha nele, mas Jesus tinha a clareza que ele era o seu inimigo. Às vezes o inimigo está ao nosso lado e nós precisamos ter estratégia para enfrentar os inimigos.
Então, essa também uma das características de um cristão acima da média, um cristão diferenciado. Que Deus vos abençoe, te dê uma outra oportunidade, nós estaremos aqui falando novamente numa outra vez. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.